Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, Filhos da Promessa. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, juntamente com os meus irmãos, nós nos introduzimos na Tua presença confiando nos méritos de Jesus. Este precioso e amável Salvador, santo e venerável, é em nome de Jesus que nos aproximamos do Teu trono de graça, buscando por graça, buscando por bênçãos, buscando pelo batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu poder, abre a nossa mente para entender a Tua mensagem, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Filhos da promessa. Queridos, o privilégio nosso, a alegria nossa de sermos tratados, não só sermos tratados, mas de sermos de fato filhos e filhas de Deus. Que privilégio! Privilégio porque Deus é o nosso Pai, é o dono do mundo, é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai. E Ele olha para você com carinho, assim como um pai e uma mãe olham para os seus filhos. E Deus cuida de você, porque você e eu somos filhos da promessa. O verso áureo diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Você e eu não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos à mercê da desgraça, das tragédias, das epidemias. Não, nós temos um Pai que cuida de nós, que olha por nós, que se lembra de nós todo instante e está fazendo planos lindos para você e para a sua família. Certa vez, um pai e a sua filha foram nadar na praia. E ele e ela estavam nadando, eram bons nadadores, foram nadando e eles, sem perceberem, foram se distanciando da costa, se distanciando da praia e foram levados pelas águas de uma maré. Quando o pai percebeu que a filha foi se distanciando dele e que a maré estava puxando os dois para águas mais profundas, o pai gritou para a filha: eu vou voltar para a praia em busca de socorro. Você pode nadar e flutuar. Você pode flutuar, você sabe flutuar. Você pode ficar flutuando o dia todo, sem problema. Eu voltarei para buscá-la. E ele então foi até a praia buscar por socorro. Queridos, foram 4 horas de salva-vidas, eles tentando encontrar a menina, porque ela foi se distanciando e não a encontravam mais. Depois de 4 horas a encontraram e ela estava flutuando. Foi resgatada e quando chegou na praia todo mundo aplaudiu, todo mundo estava emocionado e ela não entendia por que todo mundo estava emocionado. Ela disse: eu estava tranquila. Meu pai disse que eu poderia flutuar o dia todo. Meu pai também disse que ele voltaria a me buscar. Eu estava tranquila, flutuando, sabendo que o meu pai iria voltar me buscar. Queridos, assim também nós temos uma bendita promessa do nosso Salvador, que está lá em João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Há 2000 anos, Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu voltarei. Eu tenho esta plena certeza. É a única certeza que me conforta, que me dá esperança, porque eu continuo olhando para o céu, de onde virá o nosso socorro. O meu Jesus, o teu Jesus virá do céu, em nosso socorro. Não importa que já se passaram 2000 anos, mas nós estamos a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, o seu escudo. Queridos, o que significa esta expressão bíblica,
de que Deus é o nosso escudo. Escudo é algo que nos protege contra os dardos, quanto às flechas do inimigo, contra os ataques de Satanás. Nós temos um escudo que nos cerca. Os anjos de Deus são escudos, escudos de luz que nos protegem. Deus é o nosso escudo. Jesus Cristo, Ele é o nosso protetor, nosso amparo, nosso esconderijo, nossa força, nossa fortaleza. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e o verso 1. Gênesis capítulo 15, verso 1, está a linda promessa de Deus feita para Abrão, de que Deus seria o seu escudo. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas. Eu gosto desta expressão que Deus insistentemente, frequentemente usa, falando com os pecadores, falando comigo e com você. Não tenha medo, não tenha medo, não temas, disse Deus para Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, a tua grande recompensa. Você quer um escudo melhor do que este? O nosso escudo é o nosso Jesus Cristo. É aquele que é o vitorioso. Venceu a Satanás no céu, venceu a Satanás no deserto da tentação, venceu a Satanás no Getsêmane, venceu a Satanás na cruz, morrendo sem pecado. Venceu a Satanás na manhã da ressurreição, naquele domingo, quando ele ressuscitou, deixou o túmulo aberto, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Este grande vencedor que é Jesus Cristo, é o único vencedor. Ele é o nosso escudo. Ele não dormita, ele não oscila, ele não se esquece de nós. Ele é o nosso escudo. Vamos ler também o verso 2, Gênesis 15, verso 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão não tinha filhos, a mulher era estéril e ele já era velho. E Deus continuava dizendo que faria dele uma grande nação, mas como? E o verso 3, disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eu não tenho descendência. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O Senhor disse, Abrão falando, o Senhor disse que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas onde está este herdeiro? Eu não tenho filhos. Queridos, é interessante nesse texto de que o Senhor declarou para Abrão: eu sou o seu escudo. O uso do pronome pessoal, quando Deus falou com Abraão, eu sou. Este pronome pessoal mostra o relacionamento pessoal de Deus com Abrão. Mas o relacionamento pessoal de Deus com Abraão não foi somente com ele, também com você, também comigo. Deus se relaciona com você como se você fosse o único existente no mundo. Deus olha para você e vê como se fosse o único que devesse olhar. Deus ama você como se você fosse o único para amar. É um Deus pessoal. Deus, quando vê lá de cima, ele não vê multidões, um emaranhado de pessoas. Ele vê indivíduos, ele vê rostos singulares, rostos conhecidos para ele. Ele conhece o nosso nome, ele conhece o nosso endereço, ele sabe das minhas necessidades e ele nos atende em nossos pedidos, em nossas orações, como se existisse somente uma oração para ser atendida. Isto se chama Deus pessoal. É muito diferente desse Deus do panteísmo. No panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. A árvore é Deus, a casa é Deus, o carro é Deus. Enfim, queridos, no panteísmo existe um Deus abstrato. Um Deus que você não consegue pegar, não pode se relacionar com ele, não pode conversar com ele, porque tudo é Deus. O universo todo é Deus. Nós não cremos nesse Deus do panteísmo, porque ele não existe. O Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, é um Deus pessoal. Ele tem olhos que olham para nós. Ele tem ouvidos que ouvem os nossos clamores. Ele tem uma mão
que se estende para nos levantar quando caímos. E Ele conversa com a gente. Ele declara o seu amor. Ele diz para nós palavras de ânimo: não tenha medo, não tenha medo. Existe um não tenha medo para cada dia do ano. Quando você lê a Bíblia, você descobre que existe um não temas para cada dia do ano, para que você realmente viva de forma vitoriosa. Esta expressão, eu sou o seu escudo, aparece pela primeira vez na Bíblia, aqui. O que significa isso para você? Eu sou o teu escudo. É para que você não tenha medo. Eu sei que existem muitos ataques. Eu sei que existem muitas artimanhas usadas por Satanás para nos destruir. Mas nós não temos medo, porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Isto está lá na primeira carta de João. O amor de Deus em nós expulsa fora o medo. Jesus Cristo não tem em nós um interesse casual, mas um interesse mais vigoroso do que o de mãe por seus filhos. Veja, o interesse de Jesus por você é maior do que o interesse de uma mãe por seus filhos. Nosso Salvador nos comprou por sofrimentos e por dor humanos, pelo insulto, pela difamação, pelos maus tratos, pela zombaria, pela rejeição e pela morte. Foi assim que Jesus nos comprou. E Jesus cuida de você, temente filho de Deus. Ele te porá a salvo sob a sua proteção. A fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao Pai Celestial. Mesmo sendo pecadores e frágeis, fracos como somos, isso não nos impede de nos aproximar do nosso Pai, de conversarmos com Ele e recebermos a sua bênção. Pois Jesus Cristo morreu por você, para interceder por você e por mim. Por isso nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Eu gosto deste verso. O verso 12, a minha mãe e meu pai me diziam que este era o versinho que eu dizia na igreja quando alguém, naquele tempo eu me lembro que as pessoas diziam: alguém tem um verso de cor da Bíblia para falar, para recitar? E quando perguntavam, diz que eu ia à frente e eu recitava este versinho de 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Queridos. E agora o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus é fiel, não permitindo Satanás nos tentar acima do que podemos suportar. Deus não deixa Satanás extrapolar. Sempre existe um momento em que Deus diz para Satanás: basta, chega. Foi assim lá no deserto da tentação, quando Jesus disse: basta, vá embora. Foi assim na vida de Jó, depois de Jó sofrer tanto, sendo prejudicado por Satanás, chegou um momento em que Deus disse: basta. E abençoou a Jó, e multiplicou a saúde e os bens de Jó. Queridos, sempre existe um basta. Deus cuida de você. E se tentações e provações vêm na sua vida, elas não são maiores do que o que você pode suportar com a graça de Jesus. Bendito seja Deus, que é fiel em nos amparar e que faz um escudo ao nosso redor, sendo o nosso esconderijo, nossa proteção, nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a promessa do Messias, parte 1. A mensagem de hoje está concentrada em Gênesis capítulo 28, verso 14. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28 e nós vamos ver os versos 12 a 14. Gênesis 28 e os versos 12 a 14. Aqui nós lemos: E sonhou, e eis uma escada era posta na terra,
Aqui está falando de Jacó, quando fugiu do seu irmão Esaú, porque ele enganou Esaú, e ele fugiu. Jacó mentiu, Jacó pecou, e ele fugiu da presença da ira e da cólera de Esaú. Mas mesmo um pecador como Jacó, enganador como ele era, Deus não o desamparou. Deus não desampara o pecador, porque todos nós somos pecadores. Deus continua nos amando mesmo quando nós estamos pecando. Ele continua tentando nos atrair para Ele e se revelando a nós, como se revelou a Jacó. Deus se revelou através de um sonho, uma escada. Aqui diz, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Jesus Cristo se manifestou a Jacó, mesmo quando ele, em pecado, fugia da presença do seu irmão. Jesus Cristo se manifesta a você. Jesus Cristo declara o seu amor por você, mesmo quando você está pecando, desagradando a Deus. Que é isso na Bíblia? Isto é graça, a graça divina. Se não fosse assim, nenhum de nós se salvaria. Nós somos salvos porque existe a graça, porque Deus nos ama quando pecamos, o Espírito Santo nos dá o arrependimento, o Espírito Santo nos leva à confissão dos nossos pecados e Jesus Cristo nos dá o perdão comprado pelo seu sangue. E então, juntamente com o perdão que Jesus nos dá, Ele derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, capacitando-nos a não voltar à prática daqueles mesmos pecados. Aqui nós lemos em Gálatas capítulo 3, verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, quando Deus disse para Abraão que ele se tornaria uma bênção para todas as famílias da terra, isto incluía você e a mim. Nós estávamos lá presentes, inclusos nesta promessa. Porque Gálatas 3,29 diz, e se vocês são de Cristo, e você e eu somos de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mais de uma vez o Senhor disse a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa maravilhosa promessa da aliança é repetida, pois de todas as promessas, essa é a mais importante, a mais duradoura, a que faz todas as outras valerem a pena. Em certo sentido, essa era uma promessa da ascensão da nação judaica, a ascensão da nação judaica por meio da qual o Senhor desejava ensinar todas as famílias da terra sobre o verdadeiro Deus e o plano da salvação. Contudo, a promessa alcançou cumprimento completo somente no descendente de Abraão, que é Jesus. Deus protegeu Abraão e a sua descendência, porque o descendente, a semente da mulher, viria da descendência de Abraão, Jesus Cristo. Cristo, pregado na cruz, pagou pelos nossos pecados e de todas as famílias da terra. A promessa feita para Abraão é uma promessa que inclui você e a mim, nós pecadores, milhões de gentios que abraçam a Jesus como Salvador, fazem parte da descendência de Abraão. Não somos descendentes de sangue, mas somos descendentes da fé de Abraão. Evidentemente, a promessa da aliança do Salvador do mundo é a maior de todas as promessas de Deus. O próprio Redentor se tornou o meio pelo qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas concretizadas. Todos, judeus e gentios, que entram em união com Jesus, são considerados a verdadeira família de Abraão e herdeiros da promessa. É isso que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 3 e o verso 8.
Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e o verso 8. Aqui nós lemos, capítulo 3 de Gálatas, verso 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E agora o versos 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, aleluia, e herdeiros conforme a promessa. Bendito seja Deus que nos incluiu na promessa feita a Abraão. A promessa da vida eterna em um ambiente sem pecado, onde o mal, a dor e o sofrimento nunca mais surgirão. Esta é a bênção que Deus está prometendo para você. Você consegue pensar em uma promessa melhor do que essa? O céu. Essa é a promessa de Deus para você. O céu, a vida eterna com Jesus. O melhor da aliança é Jesus Cristo. E quando nós estivermos no céu com Jesus Cristo, nós vamos dizer: ó querido Pai Celestial, ó querido Jesus Cristo, bendito seja o teu nome, bendito seja a tua graça, porque o Senhor nos resgatou. Foi muito fácil chegarmos aqui, foi muito fácil, porque a alegria e a felicidade no céu são tão grandes, que o sofrimento que tivemos na terra parecerão tão pequenos. Valeu a pena, valeu a pena. O sonho de Deus vai se cumprir em você e na sua família. Bendito seja Deus. Na parte de terça-feira, a promessa do Messias, parte 2. Qual é a bendita esperança desta promessa feita por Deus para Abraão? Não foi somente a vinda do descendente, que é Jesus. Foi a promessa de que ele morreria em nosso lugar. E também não foi somente a promessa de que ele morreria em nosso lugar, mas também a promessa de que ele ressuscitaria, subiria ao céu e voltaria nos buscar e nos resgataria, nos arrebataria para o céu. Queridos, a bendita esperança nossa como cristãos é a volta de Jesus. Ele vai nos tirar deste mundo mau, pecaminoso. Aqui na lição traz uma descrição que Agostinho, bispo de Hipona, um dos pais da igreja, queridos, ele viveu há mais de 1500 anos atrás. Ele escreveu no seu livro A Cidade de Deus, descreveu ali a sociedade dos seus dias, a condição humana dos seus dias. E parece que quando nós estamos lendo aqui o que Agostinho escreveu há 1500 anos atrás, parece que ele está falando dos homens e mulheres, dos pecadores de hoje, porque é a mesma coisa. Vejam como ele descreveu a sociedade daqueles dias. Tanta fraude, disse ele, tanto furto, tanto roubo, tanta perfídia, tanto orgulho, tanta inveja, tanta ambição, tanto homicídio e assassinato, tanta crueldade e selvageria, ilegalidade e luxúria, todas as paixões desavergonhadas dos impuros, fornicação e adultério, incesto e pecados não naturais, estupro e inúmeras outras impurezas desagradáveis demais para serem mencionadas, os pecados contra a religião, sacrilégio e heresia, blasfêmia, perjúrio, as iniquidades contra nossos vizinhos, calúnias e trapaças, mentiras e testemunho falso, violência contra pessoas e propriedades, as injustiças dos tribunais e as inúmeras outras misérias e doenças que enchem o mundo, mas escapam à atenção. Quando nós lemos esta descrição que Agostinho fez da sociedade dos dias dele, há 1500 anos, nós dizemos não, a sociedade não mudou nada. O coração humano é mau, é enganoso, é perverso, sempre foi. Desde que o pecado entrou lá no Jardim do Éden, e Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, desde ali, o coração humano é mau, é enganoso. É só Jesus que transforma nossos corações. Porque em Jesus Cristo nós nascemos espiritualmente. Nascemos da água e do Espírito.
e o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus, que nós não temos essa natureza santa pelo nascimento físico e carnal da nossa mãe. Nós só temos a natureza santa quando nascemos da água e do Espírito Santo. Então ele nos dá a mente de Jesus. Queridos, a condição humana hoje é de que a sociedade é má, perversa, pecaminosa. Mas isto não é tudo, porque o cristianismo mostra a esperança da volta de Jesus Cristo e um novo céu e uma nova terra. Veja a bendita promessa também em 1 Coríntios capítulo 15. A bendita promessa. Esta é uma luz que Deus acende no fim do túnel escuro desta vida, deste mundo. Deus acende uma luz brilhante que nos traz esperança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler então capítulo 15 e a partir do verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Esta é a bendita esperança sua e minha. É o céu, é a vida eterna, é a transformação, é a imortalidade em Jesus Cristo. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E o verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória, vitória, vitória. Esta é a linguagem de Deus. Essa é a linguagem de Jesus Cristo, o grande vitorioso. Ele quer colocar na sua mente a ideia de vitória. Você pode pensar em vitória? Em Cristo Jesus? Sim, porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia. Na parte de quarta-feira, uma grande e poderosa nação. Deus não somente prometeu dar para Abraão uma descendência, mas ele também prometeu fazer dele uma grande e poderosa nação. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 18 e o verso 18. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18 e o verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Estão vendo aí? Ele se tornará uma grande e poderosa nação. Uma grande promessa a um homem casado com uma mulher que já havia passado da idade de ter filhos. Portanto, quando Abraão não possuía descendentes, muito menos um filho, Deus prometeu a ele ambas as coisas, uma grande descendência e fazer dele uma grande nação. No entanto, essa promessa não foi completamente cumprida enquanto Abraão estava vivo. Nem Isaque, nem Jacó viram o cumprimento da promessa de Deus. Deus a repetiu para Jacó com a informação adicional de que a promessa seria cumprida no Egito, conforme diz em Gênesis 46, verso 3, embora Jacó também não tivesse visto o seu cumprimento, por fim essa promessa foi cumprida. Como é que Deus cumpriu com a promessa de tornar Abraão uma grande e poderosa nação? Através do descendente que é Jesus Cristo. Porque todos, judeus e gentios, cristãos e pagãos, todos os que abraçam Jesus como Salvador, passam a fazer parte da grande nação de Abraão, desta grande descendência de Abraão. Por que o Senhor quis fazer uma nação especial da descendência de Abraão? Porque Deus precisa de seres humanos que o representem na terra. Deus precisa de agentes humanos por meio dos quais Deus vai agir na terra. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Deus convence você para ir à casa desta pessoa.
orar com ela, abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com ela. Queridos, Deus, quando quer salvar uma pessoa, me convence para começar a orar e interceder por ela. Deus usa agentes humanos. Deus precisava na terra uma descendência santa, uma linhagem santa, uma semente santa, para alcançar aqueles que Jesus iria salvar. Por isso, queridos, Deus precisava de uma poderosa nação. Satanás também precisa de agentes humanos para agir. E ele tem os seus agentes e seus representantes, mas Deus também tem os seus agentes. Você é um agente de Deus, gerado pelo Espírito Santo, capacitado e fortalecido pelo Espírito Santo para ser o rosto de Jesus diante das pessoas. Veja, Deus precisava de uma nação santa. Êxodo capítulo 19, verso 5. Êxodo capítulo 19 e o verso 5. Aqui nós lemos: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal. Deus precisava de um reino sacerdotal. Você e eu pertencemos a este reino sacerdotal, por isso nós intercedemos pelas pessoas. Nós estendemos a mão para as pessoas, para que elas sejam salvas. Nós levamos Jesus para as pessoas. Um reino sacerdotal e o povo santo. Deus precisava de um povo santo, porque Deus é santo. Deus diz, eu sou santo, sede vós também santos. Deus precisa deste povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, um povo santo. Queridos, em Isaías capítulo 60, versos 1 a 3, Isaías 60, versos 1 a 3, nós lemos exatamente o que Deus faria através deste povo santo, deste reino de sacerdotes. Isaías 60, 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós temos que nos levantar a voz e deixar que a luz de Cristo brilhe em nós. Verso 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Este é o propósito de Deus através desta nação santa, deste povo santo. Por isso, queridos, nós temos que buscar a santidade. Por isso nós temos que clamar a Jesus Cristo, que através do Espírito Santo escreva na nossa testa, cada manhã, santidade ao Senhor. Porque a nossa mente tem que ser santa, nossos olhos precisam ser santos, nossos ouvidos precisam ser santificados, nossa boca precisa ser uma boca santa. Povo santo, povo peculiar. Não é isso exatamente o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9? 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Aqui nós lemos: Mas vós sois a geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não é para você se misturar com o mundo e se tornar um deles. Queridos, o sal tem que se misturar com a massa para salgar. Mas nós não podemos perder o sabor. Nós não podemos perder as características de que somos povo santo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos um povo santo. Nós nos aproximamos das pessoas que queremos salvar, mas nós não nos tornamos pecadores e ímpios como eles. Não é o mundo convertendo os cristãos para o mundo, e sim os filhos de Deus convertendo o mundo para Jesus Cristo. Povo santo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que anunciar, temos que pregar, temos que proclamar o Evangelho eterno e trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente nas Escrituras que Deus pretendia atrair para si as nações de todo o mundo. Como? Por meio do testemunho de Israel, que seria, sob sua bênção, um povo feliz, um povo saudável, um povo santo. Deus queria atrair a atenção do mundo todo usando Israel, a bênção dada para Israel.
deveria atrair o mundo. Assim como aquela comitiva que veio de Babilônia foi atraída para o Deus de Ezequias. Eles vieram até Ezequias para conhecerem o Deus de Ezequias. Assim também as pessoas que entram em contato com você, elas vão querer saber: por que você é tão feliz? Por que você é sorridente? Por que você tem saúde? Quais são os princípios de saúde que você segue? Qual é o seu estilo de vida? Onde você aprendeu isso? Queridos, Deus nos fez, Deus nos colocou na terra para sermos um povo feliz, saudável e santo. Essa nação demonstraria a bênção que acompanha a obediência à vontade do Criador. As multidões da terra seriam atraídas para a adoração do Deus verdadeiro. Portanto, a atenção da humanidade seria atraída para Israel, para seu Deus e para o Messias, que apareceria no meio deles, o Salvador do mundo. O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhes havia designado. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser destruídas. Era propósito de Deus, porém, que pela revelação do seu caráter, por meio de Israel, os homens fossem atraídos para Deus. O convite do Evangelho deveria ser transmitido ao mundo todo. Pela lição do sacrifício simbólico de Cristo no santuário terrestre, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos que o olhassem viveriam. Hoje Deus ainda quer atrair o mundo usando você. O reino de sacerdotes, o povo santo de hoje é você. Formado por judeus e formado por milhões e milhões de gentios que abraçaram Jesus como Salvador. Por isso nós temos que ser diferentes. Nós temos que nos vestir diferente. Nós temos que comer diferente. Nossa bebida e nossa comida, elas são diferentes da do mundo. As músicas que nós ouvimos são diferentes. Os programas que você assiste na televisão são diferentes. Você é diferente em tudo, meu irmão. E isso atrai a atenção do mundo, porque eles querem saber por que somos diferentes. Onde está o poder que nos faz, homens e mulheres, diferentes? Povo santo, feliz, santo e saudável. Onde está este poder? É Jesus Cristo. Hoje Deus ainda quer mostrar este povo feliz, saudável e santo. E Deus quer usar você. Aleluia. Na parte de quinta-feira, engrandecerei o seu nome. Não só Deus daria uma descendência para Abraão, não só faria dele uma grande nação, mas Deus prometeu também engrandecer o seu nome, torná-lo famoso. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome para que você seja uma bênção. Gênesis 12, 2. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, ou seja, torná-lo famoso. Por que o Senhor desejaria fazer isso por um pecador? Porque Deus precisa dos pecadores para mostrar o que é graça. Deus precisa dos pecadores para revelar o seu amor. Queridos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela só é válida, ela só pode ser entendida num mundo de pecadores. E quando Deus pega uma mulher como uma mulher adúltera e a transforma, e ela se torna uma santa mulher. Quando Deus pega um pecador e ladrão desonesto como Zaqueu e o transforma num homem honesto, caridoso e liberal que distribuiu os seus bens para os pobres. As pessoas perguntam: o que aconteceu? O que é isso? Isto é graça. A graça está revelada na vida dos pecadores transformados. Deus quer revelar também e mostrar para o mundo o que é a graça, por seu intermédio. Satanás tinha um representante na terra. Lembram-se vocês, logo após o dilúvio, dos descendentes de Cão, veio o quê? Cuzi, e de Cuzi veio Nimrod. E Nimrod se tornou famoso. Satanás fez com que Nimrod se tornasse famoso para poder agir por meio dele e rebelar o mundo contra Deus. Construindo a Torre de Babel era uma rebelião contra Deus. Mas Deus precisava também de agentes humanos, e Deus escolheu Abraão para ser o seu agente, o seu representante. E queridos, Abraão cumpriu com a sua missão. E a missão de representar Deus na terra não foi somente através de Abraão, mas cada pessoa resgatada pelo sangue de Jesus Cristo.
Deus vai fazer de você famoso, engrandecer o seu nome, para que você chame a atenção das pessoas, para que as pessoas sigam o seu Deus, para que as pessoas sejam atraídas para o seu Jesus. Satanás precisa de agentes, mas Deus também precisa de agentes humanos. Por mais que o plano da salvação tenha por base apenas a obra de Cristo em nosso favor, nós, como recebedores da graça de Deus, nós temos uma função a desempenhar. Nossa livre escolha ganha destaque. O drama dos séculos, a batalha entre Cristo e Satanás, ainda está ocorrendo em nós e por meio de nós. Tanto a humanidade quanto os anjos estão observando o que tem acontecido conosco neste conflito. Quando você abre a Bíblia aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 9. Aqui nós lemos: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Deus fez de você e eu espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. As pessoas estão nos assistindo, as pessoas estão prestando atenção na sua vida, no seu lar, como vive a sua família. Como você começa o dia na sua casa, cantando hinos de louvor a Deus? Como é que você termina o dia louvando a Deus? Como é que você vive? Que dia você guarda? Qual é o teu dia sagrado? Queridos, Deus precisa deste povo santo que se tornou espetáculo para o mundo. Quem somos? O que dizemos e o que fazemos? Além de ter importância em nossa esfera imediata, tem também implicações que podem, de certo modo, reverberar por todo o universo. Pelas nossas palavras, pelas nossas ações e até mesmo pelas atitudes que nós temos, trazemos glória ao Senhor, que fez tanto por nós, ou estaremos envergonhando o seu nome? O que torna um nome grande aos olhos de Deus é o caráter de Jesus em você, é a fé de Jesus Cristo em você, é a obediência aos mandamentos de Deus, é a humildade, é o amor pelos outros. Isso nos torna grandes aos olhos de Deus. Essas características são do povo de Deus. Temos que trazer em nós as marcas de Jesus Cristo e o nome do nosso Pai na nossa testa. É isso que diz aqui em Apocalipse 3, verso 12. Apocalipse 3, verso 12, fala que Jesus Cristo escreverá na nossa testa o nome do nosso Pai, o nome de Jesus. Leia aqui comigo em Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, os vitoriosos pelo sangue de Jesus Cristo, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, YHWH, o nome de Deus será escrito em você. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, será escrita em você. Que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus terá um novo nome, e escreverá esse novo nome em você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Queridos, Jesus Cristo quer fazer de você uma coluna no templo de Deus para todo sempre. É este povo santo, é este povo peculiar, é este reino de sacerdotes que Deus tem na terra e que inclui você e a mim. Eu sou feliz pela missão que Deus me deu. Você deve ser feliz pela missão que Deus lhe deu, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Queridos, queremos ler ainda com vocês Hebreus capítulo 13, verso 14. Hebreus capítulo 13 e o verso 14. Aqui nós lemos: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Não importa se você mora no Brasil, nos Estados Unidos, na África ou na China, aqui não é a nossa cidade permanente, aqui não é a nossa cidadania permanente. Nós esperamos a cidade que vem do céu, a cidadania celestial, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Queridos, esse é o plano de Deus para você. Lindo, maravilhoso.
que enche a minha mente, que me traz alegria, o céu, a vida eterna, na presença de Jesus Cristo. A segunda vinda gloriosa e majestosa de Cristo Jesus. Esta é a bendita esperança. Este é o sonho de Deus para você. Que você se alegre com esta bendita esperança. Que Jesus Cristo derrame sobre você a bênção que só Ele tem para dar. Que Jesus lhe dê a paz. Porque Jesus tem a paz para dar. A minha paz vos dou, disse Jesus. Que você seja batizado pelo Espírito Santo. Que você seja animado a continuar olhando para frente e para cima, de onde virá o nosso socorro, o nosso querido Jesus. Aleluia. Fique com a paz de Jesus. Amém.